A paz do Senhor, meus irmãos. Quero desejar a vocês um bom dia, uma manhã com Deus. Dizer que estamos iniciando mais um episódio do nosso Manhã com Deus. Pegue aí a sua caneca, coloque o seu café, pegue a Bíblia e vamos para a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre ser bom ouvinte e praticante da Palavra de Deus. O texto base está em Mateus, no capítulo de número 7, versículo 24 a 28. Que diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e bateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e bateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Este texto no qual nós lemos, versículos anteriores, Jesus ele se reúne com seus discípulos para passar muitas instruções e alerta. Isso tudo contida no Sermão do Monte. Quando Jesus chega no versículo de número 24, ele vai trazer para os discípulos um alerta importantíssimo, tendo em vista que, a partir desse momento, o que eles ouviram deveria ser posto em prática. Então ele faz uma comparação dizendo sobre como você edifica uma casa. Essa analogia ele quis passar para que os discípulos pudessem entender essa linguagem do cotidiano deles. Mas o que realmente significa para as nossas vidas? Jesus ele diz o seguinte, que ao ouvir a palavra, ela deve ser colocada em prática, pois fazendo assim, você está alicerçando a sua casa. E ele disse que tem que ser alicerçada na rocha. Por que na rocha e não na areia? O que há de tão especial em você edificar a sua casa sobre a rocha? É óbvio que, em comparação da rocha com a areia, o mais fácil, o menos esforçoso é justamente na areia, porém não há edificação nenhuma, porque ele alerta dizendo o seguinte, que a casa que foi edificada sobre a rocha vai vir as enchentes, os ventos, vai vir fortes tempestades, mas quando tudo isso passar, a casa permanece no seu lugar. Mas se ela foi edificada sobre areia, as mesmas situações ocorrerão com essa casa. Os ventos vão bater, as enchentes vão virem e essa casa vai ao chão. Então, onde estamos edificando as nossas casas? Quando se fala em casa, estamos falando das nossas vidas. Após aceitar Jesus, após crer na palavra de Deus, é necessário que a prática do ouvir a palavra e colocar ela em ação faz com que a sua fé seja fortalecida, faz com que a sua vida seja conduzida de uma forma firme e, independente das situações que você enfrentem, você vai estar firme para resistir às tempestades ou mesmo os ventos que sopram. Jesus ele deixa bem claro que devemos ser um bom ouvinte, mas não só isso, como também um bom praticante. Observe que nos versículos anteriores vai haver um momento em que Jesus vai contar que muitos em seu nome fizeram curas, milagres, expulsaram demônio, falaram em outras línguas. E no final de tudo o Senhor diz assim, não conheço vocês. Mas o que há de errado nisso? O que foi que aconteceu que eles praticaram
Aliás, que eles fizeram sinais e no reconhecimento não foi visto por Jesus. É porque, na verdade, ouvir você pode até reproduzir, mas a prática é a ação diária daquilo que você recebeu. Então a palavra de Deus nos convida para que você possa viver uma vida contínua de crescimento espiritual na sua vida. E é justamente isso que o Senhor Ele quer de nós. Dificuldades enfrentaremos, problemas teremos que enfrentar e passar também. Mas uma base sólida na palavra de Deus, você vencerá. Isso porque o Senhor Ele está conosco todos os dias. Em Mateus 28:20 diz assim: ensinando-nos a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Precisamos entender isso. Não devemos nunca esquecer. Para Ele estar conosco e nós estivermos nele, precisamos ouvir a sua palavra, obedecer sua palavra e colocá-las em prática. Jesus, Ele trata disso com muita peculiaridade, tendo em vista que os discípulos estariam sem Ele. E uma vez sem Jesus, cada um seria responsável pela sua vida diária. Eu quero te convidar para que você possa edificar a sua vida na rocha. E essa rocha, ela é Jesus. Ela é a rocha que vai dar sustentabilidade, que vai te proporcionar para que você esteja fortalecido dia após dia. Coloque em prática a palavra. Não seja apenas aquele que ouve, pois a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E o ouvir significa entender e atender. Ou seja, eu ouço a palavra e eu as coloco em prática. E a minha vida vai subindo dia após dia, fortalecida, alicerçada. E não há nada, não há tempestades, não há embates, não há conflitos, não há nada que possa fazer com que você caia, com que você se desestabeleça. Pelo contrário, você vai vencer, você vai estar firme, pois a rocha chamada Jesus é inabalável. Então eu te convido para que você possa se apropriar da palavra de Deus, desta palavra. Leia ela todos os dias e você será edificado. Por isso, eu quero te desejar, do fundo do meu coração, que nesse ano seja um ano onde você esteja fortalecido, edificado sobre a palavra de Deus. E a pergunta que fica é esta: você tem edificado a sua casa sobre a rocha? Pense bem, Deus te abençoe. Eu quero te convidar. Você gostou desse conteúdo? E tem outros conteúdos que a gente também tem no canal? Vai lá, assista, dê o seu like, faça seu comentário, contribua e a sua vida será edificada ainda mais em Cristo. E para você que não assistiu o nosso vídeo anterior, que fala sobre o novo nascimento, vou deixar aqui o link, acesse, sua vida será edificada.